Boa noite, mais uma Angelina Maia com você nesse momento maravilhoso, né? Toda noite a gente se encontra aqui, todas as terças e quintas-feiras, né? Hoje uma noite gostosa, fria, né? Boa para ficar em casa, tomar aquele chocolatinho quente, né? E, como vocês sabem, procuramos fazer sempre a nossa live acontecer de forma bem gostosa, harmoniosas, com assuntos relevantes que interessam a todos vocês. Como sabem, sou presidente da ANAEL, Associação de Apoio às Mulheres com Câncer de Mama. Bom, hoje nós temos o prazer de receber essa pessoa maravilhosa que é a doutora Carolina Maria Nogueira, né? Para falar sobre os aspectos psicológicos na pandemia Covid-19. Ela é psicóloga, com licenciatura pela PUC Campinas, especialista em psicanálise e psicodiagnóstico. Pós-graduada em psicologia do esporte e em gestão estratégica de pessoas. Atualmente acrescenta em seu currículo a pós-graduação em psicoterapia breve psicanalítica pela Unicamp. Mas quem vai poder falar melhor dela mesma é ela mesma, né? Seja bem-vinda, Carolina. Que prazer tê-la você com esse sorriso maravilhoso. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Angelina, também a todo mundo que está participando aí da live. Eu queria super agradecer pelo convite, né, de poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, atuando na área da psicologia aí durante esse período da pandemia da Covid-19. Hoje tem muitas dúvidas que as pessoas têm, que eu tenho certeza que você vai fazer tudo com muita excelência, porque só quando você me mandou pelo WhatsApp, né, todo o resumo do que você gostaria de expor aqui, eu vi o seu cuidado até nos minutos, né? Que cada coisa varia. Você, assim, a gente percebe que você é bem focada, né? E bem minuciosa em tudo que faz, né? Então, eu vou começar com você, pedindo para você contar para a gente sobre a sua experiência, né? Durante a pandemia. Que tipo de pacientes tem atendido desde quando, né? Uhum. Olha, em relação a temas aí da pandemia, eu tenho trabalhado com isso desde abril de 2020, então comecinho aí da pandemia aqui no Brasil até hoje em dia. Então, eu tenho atendido pacientes de forma online de todas as regiões do Brasil. Eu acho que só 2 estados do Brasil eu não tive paciente, mas esse período... pelo fato da gente ter a opção do online, então a gente consegue abranger mais pessoas, né? Trabalhando muito com idosos e adultos, principalmente, mas também com adolescentes com esse tipo de demanda, desde pacientes que estão com Covid, né, pacientes em recuperação da Covid-19, que estão com alguma sequela, né, física ou mental, enfim, que estão precisando aí de um fortalecimento emocional, enlutados, então, pessoas que estão em luto, que perderam entes queridos, né, não só para a Covid, mas também por outros temas, então tem sido muito forte mesmo esse tipo de demanda de trabalho de luto, e também pessoas que até hoje não tiveram a doença da Covid-19, não perderam ninguém nessa pandemia, mas que nem por isso não é impactado. Então, a gente tem aí diversas queixas decorrentes dessa pandemia e que acaba sendo trabalhado também. O trabalho é intenso, né, Carolina? Eu acredito que não deve estar sendo fácil, né? É desafiador. Exatamente, é uma experiência que nunca imaginaríamos viver, né? Exato. E a gente teve que mudar totalmente a forma de atendimento, né?
a gente teve que se reinventar, né? Não é fácil, não. Eu queria saber um pouquinho sobre o luto, né? É um aspecto psicológico bastante presente nessa pandemia, né? Poderia falar para nós sobre o luto? Sim, acho que não tem como a gente falar da pandemia sem falar do luto. Acho que o luto está muito presente nas nossas vidas, né, durante esse processo, mesmo que a gente não tenha perdido alguém, mas o luto, a pandemia tem colocado uma série de restrições nos nossos hábitos, tem exigido da gente várias mudanças. E quando a gente fala de luto, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é morte. Mas, na verdade, também tem outros tipos de situações que causam o luto. Então, toda vez que eu tenho uma perda de algo ou de alguém com quem eu tinha um vínculo emocional, ou que eu tenho essa ameaça de perda, a gente tem o processo de luto iniciado. Então, isso pode acontecer com a morte de um ente querido, um diagnóstico de uma doença séria também pode iniciar um processo de luto, um desligamento, né, uma demissão de um trabalho que a pessoa gosta muito, que ela tinha um vínculo ali com aquele trabalho dela, também pode gerar isso, um término de relacionamento, como, por exemplo, um divórcio. Então, o luto está presente em vários momentos na nossa vida. Agora, durante a pandemia, a gente tem falado mais, porque a gente tem visto números estrondosos de mortes, né, de pessoas que estão adoecendo, a gente precisa ter uma série de cuidados, né, que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda para nós. Então, quando a gente pensa, antes da pandemia, na nossa cultura aqui no Brasil, sair na rua e encontrar pessoas de máscara, era uma coisa que a gente não via. E hoje, por exemplo, é algo muito comum, e que muitas pessoas não acham isso agradável. A gente não vê alguém falando, ai, que delícia, né? Vou sair de máscara por aí, vai ser super legal. A gente não vê esse tipo de comentário. A gente tem uma série de restrições, não só com máscara, não pode aglomerar, e tem que ter todos os cuidados para lavar as mãos e se higienizar, enfim. Então, isso acaba gerando um conjunto aí de reações emocionais nas pessoas. E o luto ele é vivenciado de uma forma muito diferente de pessoa para pessoa. Por quê? Depende muito das características de personalidade daquela pessoa, a vivência que ela já teve, né, o histórico de vida, o momento de vida, as crenças que ela tem. Então, cada pessoa lida de uma forma. E aí, a gente tem experiências muito, assim, variantes, desde experiências onde o foco, né, acaba sendo mais, por exemplo, um sentimento de alívio, de gratidão, muitas vezes até de missão cumprida, como também um outro processo de muita dor, muito sofrimento, um sentimento de solidão, de tristeza, às vezes de rebeldia, enfim, cada pessoa sente de um jeito. Mesmo a gente tendo toda essa singularidade no processo de luto, a ciência nos mostra que é possível no processo de luto a gente verificar 5 fases que são comuns. E aí é importante a gente entender essas fases para a gente identificar muitas vezes o que está acontecendo conosco quando a gente entra num processo de luto e às vezes a gente nem percebe disso, ou quando alguém com quem a gente está convivendo está num processo de luto. E muitas vezes quem está em volta não entende, acha que é frescura, que é um exagero, e não é. O luto, ele não é sinônimo de fraqueza, igual muita gente fala, né? Ai, porque eu preciso ser forte. O luto, ele é um sinal de humanidade. Então, todo ser humano, em algum momento da vida, pode passar por esse tipo de experiência. Então, eu vou falar rapidinho dessas 5 fases aí, que eu acho que vale a pena entender e conhecer. A primeira delas, geralmente, é o que a gente chama de negação. Então, quando acontece o episódio, parece que a ficha não caiu, sabe?
parece que aquilo não é verdade. Então, por exemplo, eu recebi um diagnóstico do médico de uma doença séria. Eu olho e falo, não, esse médico não sabe. Duvido que eu tenho isso. Aí, o que eu faço? Vou lá no outro médico. Eu quero ver o que o outro médico vai falar. Se o outro médico falar, aí talvez eu possa acreditar. Ou também tem situações de, por exemplo, perdeu uma pessoa, né? Faleceu alguém na família, um ente querido. Aí parece que a qualquer momento aquela pessoa vai chegar. A qualquer momento você vai receber uma mensagem no WhatsApp, assim como você recebia, aquela pessoa estava ali viva entre nós. Passado esse período da negação, geralmente a fase 2 é o que a gente chama de raiva, que é marcado por sentimentos de raiva, de rebeldia, alguns sentimentos de injustiça. Algumas pessoas que têm fé, é comum a gente ver até questionando a própria fé, um sentimento às vezes de Deus me abandonou, por que isso está acontecendo comigo? Ou por que aquela pessoa morrer era uma pessoa tão boa, né? Não estou entendendo, e começa aquela confusão de sentimentos. A terceira fase, geralmente é a mais rápida de todas elas, que é o que a gente chama de barganha ou negociação, que é quando a pessoa ela começa a ter alguns pensamentos como se fosse possível negociar com a situação que está ali acontecendo. Então, por exemplo, será que se eu começar a adotar tal tipo de comportamento a partir de hoje, a pandemia vai acabar? E a gente vai voltar à vida que a gente tinha em 2019, antes de tudo isso começar? Então, começa a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de questionamento. E, geralmente, depois da fase da barganha, é a fase da depressão. E a depressão no luto, ela é diferente da doença depressão. Então, como que é a depressão no luto? Ela é marcada por sentimentos de tristeza, muitas vezes vontade de chorar, uma falta de ânimo de fazer as coisas, muitas vezes uma falta de esperança, às vezes as pessoas olham e falam, parece que perdeu o sentido, né, da vida, ou perdeu o sentido de fazer alguma determinada coisa. E por que eu falo que geralmente, né, ocorrem essas fases nessa ordem? Pessoal, eu não esqueci da quinta e última fase, tá? Mas antes de chegar nela, eu queria explicar o seguinte, que essas fases, geralmente, elas acontecem nessa ordem, mas como o luto ele é muito singular para cada pessoa, também pode acontecer mais de uma fase ao mesmo tempo, pode acontecer que a pessoa está numa fase, de repente, por exemplo, estou na fase da depressão aqui no meu luto, de repente voltei para a fase da negação, ou voltei para a fase da raiva, e assim vai. Então, o luto não é uma coisa assim, iniciei o processo, na semana que vem já finalizei. É difícil isso acontecer, tá? Principalmente quando a gente verifica como que era o vínculo que você tem, o vínculo que aquela pessoa que está enlutada tem ou tinha com aquilo que ela perdeu. Então, quanto mais forte é o vínculo, né, a tendência é desse luto ele levar um pouco mais de tempo para ser elaborado, né? Não tem assim um tempo certo, por exemplo, o luto demora X tempo. Às vezes as pessoas me perguntam quanto tempo que o luto demora, depende de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é fato, nem todas essas fases acontecem, porque infelizmente nem todas as pessoas se dão o direito de vivenciar o luto, e é muito importante o luto ser vivenciado para a gente chegar na quinta e última fase, que é o que a gente chama de aceitação. Então, o que é essa fase da aceitação? É quando a pessoa percebe, né, o novo cenário que ela está vivendo, que ela está passando. Então, ela percebe que a vida continua, que é possível seguir em frente, né, ela precisa fazer algumas mudanças ali, que é possível ter bons momentos na vida, depois dessa perda, ou dessa ameaça de perda, e que aquele peso, aquela dor, que muitas vezes é comum quando a gente vê as pessoas em processo de luto, muda, né? Fica um sentimento, um pensamento mais elaborado. Então, geralmente se torna uma memória, não fica tão pesado. E por isso que é tão importante a gente conhecer mais sobre o luto, porque na nossa cultura a gente não fala muito sobre isso.
O luto muitas vezes é considerado até um assunto mórbido. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim para mim, eu não quero falar disso não, porque atrai coisa ruim. E quando a gente não fala do assunto, a gente não para pensar no que está acontecendo com a gente, no que está acontecendo com o outro. E isso é super importante, porque quando a gente fala de um processo de mudança, a gente está falando muitas vezes de uma reorganização da pessoa com ela mesma e da pessoa com o mundo. É igual quando a gente faz faxina na casa. A gente tem que arrastar os móveis, tirar as coisas do lugar para limpar e depois coloca tudo no lugar e fica tudo bonitinho. É a mesma coisa quando a gente fala do processo de elaboração psicológica. Né? Então, enlutado, as pessoas de luto, o que elas precisam é de acolhimento. Não tem prescrição, não tem receita de bolo. Então, muitas vezes o que a pessoa precisa é ser ouvida, é um cuidado, é o outro demonstrar um carinho, um afeto. A gente fala que é importante perguntar se a pessoa está precisando de alguma ajuda, e logicamente, né, se você quiser e puder, tiver condições ali de ajudar e não se sentir obrigado a realizar aquela ajuda se você sente que você não consegue ou que você não vai ter disponibilidade. Mas é importante a gente reconhecer quando está precisando de ajuda. E essa ajuda pode ser oferecida pelas pessoas que estão no nosso entorno, às vezes familiares, amigos, pessoas que convivem com a gente, mas também reconhecer que às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. Agora, falando um pouquinho das queixas, quais são as queixas mais frequentes que tem percebido que são decorrentes da pandemia? Olha, o luto é uma delas que a gente já falou, né? E quando a gente fala de pandemia, é sempre interessante a gente pensar, fazer o exercício de como que eu estou hoje e como que eu estava antes da pandemia, né? Porque às vezes o mal-estar de hoje já é algo antigo que acontecia, ou seja, não tem muita correlação com a pandemia, às vezes pode agravar um pouco com a pandemia. Mas, assim, a gente tem uma diferença quando a gente fala de classes sociais. Né? Então, o foco das queixas, quando a gente vê uma pessoa de uma classe mais baixa, uma pessoa de uma classe social mais alta, são diferentes. Porém, tem um aspecto que eu percebo que é comum, independente da classe social, que é o aumento da ansiedade. Então, a gente tem visto, assim, muitas queixas de ansiedade, porque, assim, a ansiedade, ela é importante porque ela é um alerta, né, de uma ameaça para o seu organismo, então, muitas vezes ela é saudável até, mas o que a gente tem visto são queixas de realmente incômodos, de sofrimento psíquico, das pessoas. Em alguns casos, a gente tem visto também surgirem algumas características que a gente precisa observar, porque são algumas características de algumas psicopatologias relacionadas à ansiedade. Então, não necessariamente tem pessoas já com essas psicopatologias instaladas, mas por que é importante observar? É um início. Então, pode ser que isso se desenvolva, né, se não for cuidado, não for tratado, até se tornar uma psicopatologia mesmo. Então, eu tenho visto muitos casos de ataques de pânico durante essa pandemia. O que é um ataque de pânico? Ele é um medo muito forte, muito intenso. Cada pessoa vivencia de um jeito, mas a gente tem uma escala de 13 tipos de comportamentos, onde a gente precisa ter no mínimo 4 deles, ou às vezes até de 4 a mais deles para ser caracterizado um ataque de pânico mesmo. Como, por exemplo, é comum a gente ver em ataques de pânico pessoas com muita falta de ar, e eu tenho percebido esse sintoma muito forte na pandemia. Algumas pessoas até confundem, achando que estão com Covid, depois elas vão, realizam o teste e o médico fala, é ansiedade, você precisa ir no psicólogo, e aí é onde vem boa parte da demanda que eu tenho recebido nesse período. Né? Também é comum
taquicardia, que é aquele coração acelerado, um aperto no peito, às vezes uma sensação de que vai morrer, um medo de morrer muito grande, às vezes a pessoa acha que ela está ficando louca quando ela está sentindo todas aquelas sensações, uma tontura, às vezes uma sensação de que vai acabar desmaiando ali. Então, a gente vê alguns casos de ataque de pânico, tá? Também algumas características de fobia, mas que não necessariamente já estão no nível de fobia. O que eu tenho visto mais comum nessas fobias, que é um medo muito intenso, que causa muita ansiedade, é fobia é o que a gente chama de agorafobia, mas não necessariamente a pessoa já desenvolveu isso, porque precisa ter uma série de características, que é um medo de estar em lugares abertos, um medo de estar em lugares fechados, um medo de estar numa fila. Então, a pessoa ela tem um medo de usar, por exemplo, um transporte compartilhado, como um ônibus, um avião. Então, a pessoa ela tem uma sensação muito ruim de que aquilo vai acontecer alguma coisa muito ruim para ela em algum momento. E traz um sofrimento muito grande para a pessoa, tanto pânico como esses medos muito intensos. A gente vê também, às vezes, as pessoas evitando algumas situações com medo de ter medo. Isso é bem comum. Outro ponto que está muito comum também é o medo de contaminação, que até tem bastante a ver com o toque, né, que eu tenho visto que tem aumentado também os casos de toque, o toque de limpeza, porque tem vários tipos de toque. O toque é transtorno obsessivo compulsivo. E o que é ele, né? É quando a gente tem uma ansiedade muito forte, a pessoa, ela supervaloriza, isso sem ser de propósito, né? Sem ela perceber, supervaloriza alguma situação e ela começa a achar que vai acontecer alguma coisa muito ruim com ela. Então, por exemplo, os toques de limpeza, esses medos de contaminação, muitas vezes estão em comorbidade com o toque. E aí a pessoa fica pensando naquilo, né, de uma forma muito repetitiva e que traz muito sofrimento para o indivíduo. Então, por exemplo, saí na rua, toquei ali num negócio ali no supermercado, tem um monte de gente. E aí eu fico pensando, ai meu Deus, a minha mão tá contaminada, eu vou ficar doente. E fica, né, algumas pessoas chegam a passar mal, até que é comum no toque as pessoas terem um comportamento compulsivo, né, um comportamento repetitivo, que é uma ação aonde para ela traz uma sensação de descarga da tensão, traz uma sensação de alívio. Então, por exemplo, ela vai lá e lava a mão, mas não é lavar a mão uma vez, começa a lavar a mão um monte de vezes. Tem gente que lava a mão 4, 5 vezes, tem gente que começa a ficar com a mão machucada de tanto que lava a mão. Então, a gente tem visto esse tipo de comportamento não só consigo mesmo, mas também com compra, por exemplo, de supermercado. Eu já ouvi relatos de pessoa que morava numa casa com 3, né, pessoas, e que levava 4 horas para lavar a compra do mercado, uma compra normal, para uma família de 3 pessoas. Então, a gente vê que são comportamentos que são exagerados e que causam um sofrimento, causam, muitas vezes, um prejuízo para a pessoa. E por que a gente tem essas situações de medo e de ansiedade? Quando a gente verifica o que está acontecendo na pandemia, a gente está vendo que é uma situação de mudança. Não tínhamos mais a mesma rotina do que a gente tinha há 10 anos atrás, por exemplo, há 3 anos atrás. Toda vez que tem uma mudança, as pessoas elas saem da zona de conforto delas, ou seja, a mudança por si só já é um fator estressor. Então, quanto mais a pessoa precisa sair da zona de conforto dela, a tendência é que ela fique mais estressada. E o estresse, ele estimula
a ansiedade. A gente está falando também da pandemia, principalmente no começo, que a gente estava numa situação desconhecida, ninguém conhecia esse vírus, ninguém sabia o que podia acontecer. Aliás, a gente não fazia ideia que a gente ia estar até hoje desse jeito. E hoje não é mais tão desconhecida assim, apesar de que a gente ainda, né, tem alguns pontos aí de pesquisa, da medicina principalmente, mas a situação desconhecida também traz um fator ansiógeno e muitas vezes também causa na pessoa uma certa insegurança. Então, por isso também que a gente tem tantos surgimentos de casos de ansiedade. Um outro fator interessante relacionado à ansiedade é que a gente tem falado para as pessoas a gente não, né? A recomendação da OMS tem recomendado que as pessoas circulem menos. Então, a gente tem falado de isolamento social, enfim. O que acontece com as pessoas quando elas saem na rua? O brasileiro, principalmente, a gente sai na rua para resolver alguma coisa, para ver alguém. É muito raro, né? Se a gente sair agora, todo mundo aqui que está na live, vai lá para fora onde vocês estão. Todo mundo que vocês encontrarem na rua, vai ser muito difícil vocês verem alguém parado lá no meio da rua, pensando na vida e pensando em si mesmo. Então, a gente geralmente não faz isso quando a gente está fora de casa, na rua. É difícil, pode acontecer? Com certeza, mas não é a maioria dos casos. A gente se encontra numa situação de isolamento social, onde a gente tem recebido menos estímulos externos, em alguns casos, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que precisam continuar saindo para trabalhar, enfim, resolver uma série de questões. Quando a gente fica mais em isolamento social, eu tenho uma menor interação com o mundo e começa a aumentar a interação com quem? Com a gente mesmo. E aí a gente começa a se descobrir. E isso, ao mesmo tempo que é muito legal, para algumas pessoas é difícil. Tem gente que não gosta da própria companhia. Tem gente que não consegue ficar consigo mesmo. Isso também é um fator de ansiedade. Por isso que a gente fala que é importante a gente ter um equilíbrio de não só ficar voltado para si mesmo, olhando para si mesmo, e não só ficar olhando para o mundo que está lá fora, mas ter um balanço. Óbvio que em alguns momentos você vai ficar pendendo mais para um lado do que para o outro, mas o balanço é sempre importante. Então, eu estou falando bastante aqui de ansiedade, mas também tem muitos medos que estão aflorando, isso é muito comum, medo de morrer, medo de ficar doente e aí sofrer, né? Medo de perder o emprego e aí ter uma dificuldade financeira decorrente da pandemia, pessoas com filho também, com medo do desenvolvimento cognitivo do filho ficar prejudicado por conta do afastamento de escola, diminuição de interação com outras crianças, e um medo de voltar a trabalhar presencialmente. Né? Então, eu tenho visto que algumas pessoas pós-lockdown têm voltado a trabalhar presencialmente, mesmo que com uma escala menor, mas elas sentem muito medo. Então, a gente está falando bastante de luto, ansiedade, de medo, e também tem outros sentimentos que têm aflorado, como, por exemplo, a depressão. Em alguns casos tem muito a ver com esse contato consigo mesmo e a pessoa às vezes não consegue lidar sozinha com aquilo. É muito comum nesse período queixas relacionadas a sentimento de improdutividade e de falta de foco, falta de concentração, e isso é super interessante, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm se queixado de que elas estão se sentindo menos produtivas, também tem muita gente se queixando, e às vezes são as mesmas pessoas que têm essa queixa, de sobrecarga. Então, o trabalho para algumas pessoas ficou pior. Quem tem filho fala, poxa, eu tenho que trabalhar aqui em casa, mas meu filho está na aula online, eu tenho que ajudar meu filho na aula online. Algumas pessoas não tinham algumas responsabilidades de cuidar de casa, porque tinham, enfim, um auxiliar ali, e não tem mais esse auxiliar, então também estão cuidando de casa. Então, tem a sensação também de uma sobrecarga. E essa sobrecarga, em muitas pessoas, tem gerado também um sentimento de burnout. O que é o burnout?
é uma sensação de estafa, uma vontade de desistir, né, de parar de realizar algumas atividades. Então, eu tenho visto muito muita queixa relacionada a burnout por conta do estresse nesse período. E assim, não só por causa do estresse, mas também porque essas pessoas começaram a refletir mais sobre os seus valores e começaram a se questionar alguns pontos, né? É interessante isso. Eu tenho ouvido muita gente falando assim, poxa, eu acho que eu deveria me dedicar menos ao trabalho e mais à minha família, mais à minha qualidade de vida. E eu tenho visto esse número aumentar. É interessante isso. Também outro ponto que a gente tem visto aí de queixa, um desafio, também é durante a pandemia o aumento de bebidas alcoólicas. Cada caso é um caso, mas falando de uma forma bem genérica, tem a ver com, às vezes, uma sensação de vazio que essa pandemia proporciona na gente. Então, como se fosse uma fantasia inconsciente é aquela parte do nosso psiquismo que a gente não percebe, não está tão fácil acesso assim para a gente, mas é como se fosse uma fantasia inconsciente de que bebendo de uma forma exagerada, dá uma aliviada naquela sensação de vazio que a gente sabe que é falso, não é real, é só durante o período ali que está com com aquela sensação, né, no álcool. Também a gente tem visto alguns conflitos familiares, aumento de casos de violência doméstica, muito porque as pessoas estão vivendo mais no mesmo lugar, que é difícil, então não tem tanto também a interação com outras estimulações, né, preocupação com renda, muita gente caiu a renda, então aumentou pessoas que têm perdido emprego e também autônomos têm sofrido muito com essa questão da diminuição da renda. Então, esses são os principais desafios, assim, as principais queixas que eu tenho percebido nesses casos que eu tenho atendido, né, que são vários, assim, eu já perdi a conta, eu acho que já bateu mais de 100 nesse um ano, e aí eu acho que é muito interessante para todos aqueles que estão sentindo aí o peso da pandemia, estão sentindo algum sofrimento, pensar assim, por quanto tempo eu tenho me sentindo dessa forma? E também uma outra pergunta interessante eu tenho deixado de fazer atividades que são essenciais para a minha vida? E o que eu chamo de essencial? É o basicão mesmo, gente. É tomar banho, é dormir, é se alimentar, é cuidar de si. Esses são indicadores muito importantes para a gente reconhecer quando a gente está precisando de ajuda e buscar essa ajuda. Acho que é fundamental. Ah, ok. Olha, tudo que você fala aí a gente vê acontecer no dia a dia, né? Tanto que aumentou muito os divórcios, aumentaram muito, porque a pessoa nessa convivência, ela passou a conhecer melhor a outra, né? E começou a ficar de frente com aquele defeito que ela não conhecia, né? Que para ela se torna um defeito, né? Então, começam a se conhecer, começam a bater de frente um com o outro. Violência doméstica também, a gente sabe que isso, com esse desentendimento, com esse enfrentamento, a gente sabe que andou acontecendo muito. E quando se fala de medo, né, doutora, a gente fala medo em tudo, porque, na verdade, eu vejo casos, assim, de pessoas que têm medo de amar. Uma coisa incrível, mas eu já deparei com essa situação de pessoas assim à minha volta que tinha medo de amar. Ela percebia que ela estava gostando daquela pessoa, ela fugia, porque ela não queria amar. É o medo de amar e sofrer, né? Ela coloca o sofrimento antecipado da emoção, né? Então a gente vê Isso. muita coisa, né? Muita coisa. Agora eu tenho mais pergunta, mas tem gente aqui na fila querendo falar. Vou colocar a Rosângela agora para você. A Rosângela fala, né? Como nos preparar para enfrentar o luto e controlar a ansiedade das transformações
advindas desse período? Uhum. É uma boa pergunta. Falando primeiro do luto, né, a preparação para o luto, acho que é muito importante conversar sobre a situação. E eu percebo que é muito comum nos enlutados, muitas vezes, precisar falar várias vezes, sabe, a mesma história, precisar repetir, e isso ajuda a pessoa a colocar para fora. Então, é importante falar, né, verbalizar, colocar para fora o que está sentindo. Então, por exemplo, está com vontade de chorar, chora, está com vontade de conversar, conversa, porque isso ajuda no processo de elaboração do luto. As pessoas não precisam passar pelo luto sozinhas. Precisam procurar apoio, acolhimento, isso é super importante. A ansiedade é muito legal quando a gente fala de trabalhar a ansiedade, porque, na verdade, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, maior a tendência da gente entender o que está acontecendo com a gente, quais são as nossas reações, o que está exagerado, o que não está exagerado, sabe? É importante isso. Doutora, tem aqui a Cristina, ela acompanha sempre, né, nosso trabalho, e a Cristina, ela é professora, então ela fala algo muito importante, né, que a gente não citou ainda. Todos esses sintomas, transtornos diante da pandemia têm deixado não só os adultos desconfortáveis, como também nossas crianças, e com isso dificultando até seu aprendizado. Ela é professora e ela tem encontrado bastante problema com as crianças. O que vem ser relacionado, doutora Carolina? Pode ser algum desconforto familiar que gera isso, ou sair daquele lugarzinho que eles estavam acostumados, à companhia dos amiguinhos e o isolamento em casa, o que pode ser que está cometendo essas crianças para estar apresentando esse sintoma de dificuldade de aprendizado? Pode ser uma série de questões, né? Cada caso é um caso, mas as crianças também estão passando por esse processo de mudança. Então, por mais que alguns sejam muito pequenininhos para ter consciência do que está acontecendo aqui fora, né, aqui no mundo, eles percebem mudanças na rotina. Meu pai está ficando mais em casa. Eu falo assim, eu não estou mais indo na escola ver a tia. Cadê meu amiguinho que não está... Não posso mais brincar com ele. E isso gera também um estresse na criança, ela também sente. E a forma como cada criança sente, ela é muito particular, depende muito da experiência dela, das relações que ela tem com a família, principalmente com os pais, a relação também que ela tem com a escola, então isso tudo varia. Ok. Tem o Gustavinho também, que ele pergunta algo para a doutora. Tenho visto que o medo das pessoas nem é tanto a questão de morrer, mas o medo do sofrimento que essa doença traz. O medo do sofrimento é um fato, isso acontece. O medo do desconhecido, então eu sou muito assim, principalmente de quem acabou de descobrir que está com Covid, né? Fica com muito medo, fala assim, eu não sei como que eu vou reagir. Cada pessoa reage de um jeito, tem gente que fica muito mal, o que vai acontecer comigo? Eu não quero ir para o hospital, enfim. Certamente o medo de sofrer, ele está inerente aí em tudo. Eu acho que agora, com essa pandemia, eu tenho reparado, assim, nas pessoas que têm um parente ali muito próximo, a esposa, por exemplo, ela teve o Covid, ficou entubada, passou por uma situação bastante difícil, e o marido, ele quer fazer tanto por ela que a gente percebe que ele está no estágio já até adoentado por esse estresse. Isso pode acontecer muito, né? De repente ele abraça tanto a situação que ele quer acolher essa pessoa, ele acaba
acaba judiando dela mesma, né? Eu acho que isso acontece, né, doutora? Em muitos casos, a família adoece junto. Às vezes, a família está precisando mais de ajuda do que aquela pessoa que está com a doença. E a COVID, ela tem uma particularidade que é as pessoas não poderem acompanhar o outro no hospital quando é hospitalizado. Então, tem tanto o lado de quem está hospitalizado, que eles relatam uma sensação de solidão, eles sentem falta das pessoas ali, apesar deles racionalmente entenderem que é para o bem, né, do outro não estar ali, que é importante isso, mas tem muitos relatos das famílias que se sentem impotentes, gostariam de fazer mais e não fazem. É como, alguns casos, é como se a pessoa absorvesse a dor do outro. E isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, que é assim, quando eu absorvo a dor do outro, eu não estou aliviando a dor do outro. Então, eu vou ter mais uma pessoa sofrendo. Isso que você está falando, a gente costuma falar muito em palestra. Quando a Nael fazia a equipe de palestra, né? A gente falava, é a transferência da doença, né? A família Isso. transfere para ela aquela doença e sabe, doutora, que às vezes nós vimos assim, diante de nós, casos da paciente estar totalmente curada e a família não se curou. A família ainda carregava aquilo, a mulher já estava bem, mas eles carregavam tanto aquilo que ela ainda continuava se sentindo doente, a família continuava se sentindo ainda na luta. Isso acontece muito, por isso precisa tomar muito cuidado quando você abraça, você não cuida, você vive, né? Você Uhum. deixa de cuidar para viver a doença, né? Tem alguns casos de famílias que a gente vê que a dinâmica como aquela família funciona precisa sempre que uma pessoa esteja doente. E tem alguns casos de Covid, assim, de pessoas que inclusive foram hospitalizadas e depois quando ela sai, né, do hospital e ficam em recuperação, a gente vê alguns casos que, assim, é como se fosse inconsciente a pessoa buscasse ficar doente. É Né? Para verdade. algumas pessoas, a doença tem muito sentido, tem um lugar importante na vida da pessoa, mas ela não percebe. Né? E são casos que a gente precisa trabalhar em psicoterapia mesmo. Eu tenho amigos que trabalham plantão, né? Fazem plantão, e eles falam assim que o PS ele fica lotado sempre, né? E em média, assim, de 20 a 30% é medo. As pessoas tem um sintoma, ele já acha que ele já pegou o vírus e ele está lá. Às vezes ele está lá no meio de quem realmente está contaminado, né? Correndo o risco de se contaminar, mas ele está lá por medo de pegar o Covid. Então, é complicado, né? Tem gente que vai toda semana no hospital, Exatamente. mesmo sem ter o sintoma. Esses testes de farmácia, tem pessoas que estão fazendo toda semana, né? Para testar se não está positivo, e a gente sabe que pode dar um falso positivo como um falso negativo, né? Então é complicado. A Cris ela fala aqui da criança, né, que é uma esponja das emoções e percebe e absorve tudo ao seu redor. Com isso também apresenta ansiedade, insegurança e depressão. Realmente, é tudo isso que a doutora falou, né? É a vivência dela em casa, é impossível ela não ter essa captação do lar, né? E leva consigo. Agora, doutora, os psicólogos podem contribuir durante a pandemia como? Bastante, a gente tem trabalhado Imagina. até do fortalecimento emocional, né, das pessoas. Então, a gente, os psicólogos clínicos, né, tanto na área particular como também no SUS, a gente tem equipes dentro de hospitais também fazendo trabalhos importantes, e agora na pandemia a gente tem uma expansão dos atendimentos online, onde dá um conforto, não precisar se locomover,
e a gente consegue atender com a mesma qualidade a grande parte das demandas, e é importante quando a gente fala de psicólogo, porque tem um estigma na nossa sociedade com algumas pessoas. Eu recebo muita gente falando assim para mim, nossa, mas eu não sabia que era tão legal ir no psicólogo, e eu tinha tanto receio, porque eu sempre ouvi o pessoal falando que era coisa de louco, que era coisa de gente fraca ou de problemática, e eu eu sou forte, né? Eu não preciso ir no psicólogo. E o psicólogo ajuda, lógico, né? Não só essas pessoas que estão fragilizadas, e que precisam de uma ajuda, de um tratamento, mas para qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa que queira trabalhar um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, pode muito se beneficiar do trabalho do psicólogo, né? Então, você não precisa ter um problema para buscar um. O que eu vejo em alguns casos é que algumas pessoas demoram muito para buscar. E aí, cuidar da saúde mental igual deveria ser, né? Igual cuidar da saúde física. Então, o que acontece? Se eu tô com uma doença, quase ficando doente, e eu vou no médico logo no início, a tendência é que o meu tratamento seja mais fácil, né? Que eu melhore mais rápido, me sinta melhor mais rápido. E quanto mais avançado fica a doença, mais difícil vai ser meu tratamento. Essa é a tendência. E a mesma coisa acontece quando a gente fala de saúde mental. E, infelizmente, algumas pessoas, assim, esperam chegar no ápice para procurar a gente, sendo que se tivesse procurado antes, poderia ser mais fácil. E muitas vezes por essa questão do estigma. E aí a Regiane está escrevendo aí que cuidar da saúde mental tem sido um melhor investimento, e de fato é investir em você, né? É cuidar em você. E uma pergunta muito comum que às vezes as pessoas falam, né? Elas falam assim, mas qual que é a abordagem? Porque a psicologia tem várias abordagens, e assim, psicologia é ciência. Então, uma vez que é uma abordagem da psicologia, é ciência. Então, não importa o que você tem, né? Não é uma abordagem que vai trabalhar melhor ou pior você. É muito mais uma identificação sua com aquele profissional, com aquele trabalho daquele profissional. Então, a gente está falando de fortalecimento emocional, autoconhecimento, autodesenvolvimento, com base na ciência. Legal, bacana. E você percebe que as pessoas têm aprendido algo com essa pandemia? Sim, percebo. Acho que a primeira coisa que é importante mencionar é que quando a gente fala de aprendizados durante uma pandemia, não significa que a gente está negando a situação e também não significa que a gente está diminuindo a dor do outro, né? Então, isso existe e é fato. Mas é importante a gente também fazer o exercício de olhar o outro lado para dar um afago, sabe? Um respiro, sabe aquela luz no fim do túnel? É importante a gente ver isso. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que eu vejo muitos desafios, né, nos atendimentos psicológicos, eu vejo também relatos de legados. Então, uma coisa é fato, o mundo pós-pandemia Covid-19 não será mais o mesmo. A gente tem legados dessa pandemia que são coletivos e legados também que são individuais, por que não? Tenho visto muitos relatos, por exemplo, que nem a gente estava falando lá dos desafios, dos conflitos familiares, mas também o oposto. Pessoas falando, poxa, eu tô ficando mais com a minha família. Tem gente que fala para mim, eu não almoçava com a minha família, porque eu sempre almoçava no trabalho, né? Eu tô conhecendo mais o meu filho. Antes eu trabalhava muito na rua, viajava muito, agora eu estou conseguindo, principalmente quem consegue fazer home office. Então, esse é um ponto bem comum que as pessoas trazem, né? Outro ponto é essa questão que a gente já até falou, né? Do autoconhecimento, de olhar mais para si.
eu também percebo muitos relatos de pessoas falando que estão desenvolvendo novas competências, até necessárias para se adaptar aí à nossa nova realidade, pessoas se surpreendendo que estão dando conta de realizar alguma tarefa que até então elas nunca tinham feito. Então, eu vejo as pessoas se redescobrindo e muitas revisando os seus valores, muitas vezes até impactada pela as questões das mortes. Então, não é necessariamente porque perdeu alguém da família, mas só de ver, né, que é tão forte, é tão presente em qualquer meio de comunicação de massa, hoje no nosso país, as notícias da Covid, as pessoas têm se questionado mais. Aí, nesses questionamentos, eu tenho ouvido muitos relatos de valorização do simples. Sabe aquela coisa do mais é menos? Das pessoas falando assim, olha, eu percebo que eu não preciso mais ter a viagem para a Europa, né, ter o carro do ano, isso, depois que a gente está vivendo, não faz mais sentido. E aí essas pessoas, geralmente, eu vejo muito uma valorização, assim, da família, delas estarem vivas, mesmo que problema de saúde todo mundo tem em algum momento da vida, normal, mas assim, tá viva, tá ali. Um outro ponto bem interessante é que essa pandemia, ela tem aproximado mais pessoas distantes para uma atividade em comum. Inclusive, isso que a gente está fazendo agora. Talvez as pessoas que estivessem aqui nunca se encontrariam presencialmente. Então, a gente tem, por exemplo, o boom das lives, o boom dos cursos à distância. Eu estava até dando uma olhada na FGV, que eles têm cursos gratuitos online, diz que durante a pandemia teve um aumento de 320% no número de inscritos de cursos online, então assim, é muito grande. Então a gente tem visto mais possibilidades. Às vezes a gente mora numa cidade grande, a gente tem mais acesso a muitas coisas, mas eu tenho atendido até pessoas lá do interior do Amazonas. Aliás, atendi muito Amazonas, né, naquele auge da pandemia que deu lá no final de novembro e no começo desse ano, pessoas que não tinham acesso a algumas coisas e que agora estão começando a ter por conta da aceleração da digitalização, da tecnologia, que já era uma tendência, mas a pandemia veio para acelerar ainda mais. Então, assim, acho que o que era distante para a gente, para muitas pessoas, hoje ficou mais próximo. E esse próximo está tendo oportunidade de ir mais longe. Tanto que a gente tem visto também uma expansão muito grande dos mercados virtuais, né, de vendas de produtos, vendas de serviços. Então, tem oportunidade. Eu tenho ouvido vários relatos também de pessoas que, inclusive, reconhecem, né, toda a dificuldade que a pandemia tem causado, mas que profissionalmente para eles foi melhor. Os seus negócios começaram a expandir, então depende muito da área, né? E aí, gente, assim, acho que mais do que tudo, eu vejo também muitas histórias de superação das pessoas, porque não é fácil. Tudo que as pessoas estão passando é um desafio, só que se a gente está aqui hoje, é porque a gente sobreviveu. Nós somos todos sobreviventes dessa loucura toda que está acontecendo aí da Covid-19, que no começo do ano passado, ali janeiro de 2020, a gente não imaginava que estaria acontecendo. Então, acho que é uma reflexão que vale muito a pena fazer, assim, que legados, né, que aprendizados você pode tirar. Por mais que de repente esteja parecendo difícil, você olha e fala, poxa, acho que não tem nada. Na hora que você cutuca ali, a pessoa sempre acaba encontrando alguma coisa. Então, é um exercício bem bacana de fazer. Legal. Doutor, eu vivo assim, eu sou uma pessoa muito simples, né? E aquela coisa muito glamour, aquelas coisas não me chama a atenção.
Eu sou uma pessoa que eu adoro viver com a simplicidade. Eu vejo o mundo livre e vejo um mundo retraído. O que é o mundo retraído? É aquele mundo em que as pessoas vivem esperando o retorno da sociedade, então ela vive dependente daquele círculo vicioso, né? Então, na sociedade, ela tem que ser, muitas vezes, o que ela não é, ela tem que representar para ter um retorno daquela sociedade, né? Viver se escondendo do eu. E o mundo livre, para mim, é aquele mundo que eu vivo, né? Que eu vivo com aquelas pessoas que têm necessidade de cura, têm necessidade de aconchego, de carinho. E eu vivo nesse mundo com tanta alegria que eu não preciso daquele mundo fantasioso, né? E algumas pessoas até estranham o meu comportamento, porque se de repente me colocar com um chofé, e eu tenho certeza que se eu não sentar no banco da frente, eu vou grudar no banco dele atrás e vou ficar papeando com ele. Porque eu não consigo viver nesse mundo diferente, é um mundo diferente onde você não pode se expressar, né? Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu disser, eu digo muito, eu te amo o tempo todo para as minhas pacientes, para as minhas amigas, eu te amo. Porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a pandemia, ela veio para nos ensinar tanta coisa. Eu já aprendi isso quando eu perdi a minha mãe, que a Anael, ela é de Ana, uma grande amiga que faleceu do câncer, e El de Elza Virgínia, que é minha mãe, que também teve um câncer, um tumor no mediastino. Então, eu senti essa perda de perto, e eu percebi o quanto é importante a nossa vida. E o quanto é importante você viver a perda para você dar valor à vida. Então, hoje, o que eu posso me dedicar para as pessoas que mais precisam, para as pessoas que estão tristes. Outro dia, uma menina até fez uma homenagem para mim, né? Fez um vídeo, tudo que ela falou assim, eu mandei mensagem para ela num dia, no outro ela estava aqui na porta da minha casa. Eu faço isso e farei sempre isso, independente de qualquer situação, porque não tem coisa melhor, doutora, quando você encontra uma pessoa livre, que ela não precisa viver as fantasias, ela não precisa representar, ela simplesmente é ela mesma, ela se solta, ela exala para você o amor, ela exala para você a honestidade, o carisma, o segredo dela é seu segredo, né? Então, eu digo que o que eu aprendi com a pandemia, eu já vinha vindo aprendendo, mas agora com a pandemia, eu aprendi que muitos aprenderam que a vida vale mais. Uhum. E coisas que a Anael tinha tanta dificuldade, hoje a gente está recebendo muitas doações, a gente recebe mais cestas, a gente recebe mais o leite, a gente está tendo mais atenção do que nós tínhamos anteriormente, porque as pessoas começaram a entender que é difícil sentir fome, que é difícil deitar numa cama quando você sabe que alguém tem o coração roncando, ou que uma criança está dormindo por necessidade. Então, eu aprendi que a pandemia, ela veio, talvez, para nos ensinar o que é amor. Uhum. Eu aprendi muito com isso. E vem uma mensagem da Cristina, que ela deixa que é realmente para nós, né? Mente sã, sinônimo de corpo sadio. Caso contrário, desenvolvimento de doenças, seja física ou psíquica. É verdade, é verdade. Se doar é tudo que a gente precisa, né? E essa live, eu falo que ela não acontece sem esse pessoal que acompanha a gente, doutora. A Rosângela, verdadeiro amor é esse lindo sentimento de liberdade de espírito, verdade, Deus abençoe muito, pois este canal é de toda a cura.
mesmo que nem sempre a física, mas sim o espiritual. Realmente é verdade. Nós temos pessoas maravilhosas que nos acompanham, e a Anael, ela é tão abençoada, doutora Carolina, que traz pessoas como você, de mente limpa, coração puro, um sorriso leve, e é isso que nós precisamos ter sempre aqui na Anael, pessoas puras, é isso que me chama a atenção, é isso que eu vou para cima, eu vou com garra, então eu deixo o convite para você, para que venha novamente para a Sim, Anael, com que certeza. não nos abandone, traga, porque isso é muito importante, a gente precisa disso nesse momento, desse carinho, né? Vocês vêm aqui e abrem o coração para nós e fala para a gente com tanto amor, com tanto carinho, você dá uma consulta merecedora de milhões, né? Para muitas pessoas. Eu só tenho que agradecer hoje a sua companhia conosco. Todos aqui estão agradecendo, né? Gratidão, Rosângela aqui fala, que linda palestra, doutora Carolina, gratidão.